te conheço, mas eu te amo. Irmã, minha vitória vai ser tão linda. A sua vitória vai ser tão linda. E por que nós não temos procurado a Deus? Porque muitas das vezes o Senhor nos incomoda de madrugada, nos incomoda no serviço, em pequenas coisas. O Senhor ele não vai chegar em você, não vai até a mim, vai dizer assim, ó, mova montanhas. Não, Ele apenas vai olhar para mim e vai dizer assim, ó, eu quero somente que você mexa nessa agulha. Aí eu olho assim, será que é de Deus? Acho que não foi Deus que falou comigo. Irmãos, o será não é de Deus. O servo do Senhor ele tem que ter certeza. Foi o Senhor que falou, ele se responsabiliza. Porque a palavra do Senhor ela fala, abre bem a tua boca e eu a encherei. Se tu abre a tua boca, o Senhor vai te encher. Se o seu vaso está desemborcado, o Senhor enche. Agora, se o seu vaso está emborcado e tu não tem pedido para o Senhor desemborcar, como que tu quer se encher do azeite? Como que tu quer poder olhar e ver, Senhor? Porque eu, quando bastante tempo atrás, no começo, logo quando eu aceitei a Jesus Cristo, eu olhava assim para as irmãs, olhava assim para os jovens, falava, Senhor, eu quero ser igual. Meu Deus, Senhor, eu quero fazer o que ela faz, Jesus. Eu chegava em casa assim, não fazer igual, irmão, porque é feio ficar imitando os outros. Mas olha, irmão, se eu parava assim e falava assim, Senhor, eu queria ter só um pouquinho daquilo. Mas não era hora. Não era hora porque eu não estava capacitada para ser igual, para mais ou menos parecer igual. Porque eu não iria me parecer com ela, não iria me parecer com o pastor, não iria me parecer com o presbítero, não iria me parecer com ninguém, porque eu sou imagem e semelhança de Jesus Cristo. E aquilo que estava acontecendo na vida dela é porque o Senhor fazia igual. Então ela estava ali porque o quê? Ela era imagem e semelhança de Jesus Cristo. E no momento certo, o Senhor ele me deu um pouquinho. Desse tanto assim, irmãos, ó. Não dá nem para ver direito, mas ele me deu. Irmão, quando eu recebi, glória. Mas eu glorifiquei tanto, eu dei tanto glória, que as irmãs olhavam para mim e falavam, menina, o que está acontecendo com você? Eu recebi um pouquinho da unção do Espírito Santo. Senti um gosto. Quando tu sente o gosto, tu queres mais. E tu vai pedindo, e o preço vai vindo, a luta vai vindo, e quanto mais a luta vai vindo, mais tu pede. E assim que os jovens têm que ser. Pedir ao Senhor, pedir com poder e autoridade. Senhor, eu quero ser usado. Eu quero, Senhor, poder alguém passar por mim, olhar para mim e ver assim, olha o brilho, eu quero oração. Na rua, no metrô, não importa onde. Você levantar duas mãos, orar e o Senhor trabalhar. Tem que ser assim, é assim. Não podemos ser fracos, não podemos parar, não podemos estacionar sem querer sair mais do lugar, irmãos. Porque se eu e você estacionar, olha, se tu está pensando em parar, não para não. Porque se tu parar, o ar vem e dói. Só sabe aquele que já passou pelo ar de Jeová. Dói. Porque dizer para eu e dizer para eu mesma e dizer para você, olha, eu quero passar por isso, para mim conseguir isso, irmãos, não é assim. Tem que saber pedir bem, com muita sabedoria do Senhor. Porque se tu pedires algo, tu recebe. Porque o Senhor fala que os olhos deles e os ouvidos estão atentos para nos enxergar, para nos ouvir. Mas não sabemos pedir. Temos que pedir unção, temos que prestar atenção em tudo. Olha, o Senhor hoje ele trabalhou de uma forma diferente. Qual foi a forma? Não sei te explicar, eu sei que ele trabalhou. É dessa maneira mesmo, as coisas do Senhor é inexplicável, não está entendendo? Ai, irmão, não estou nem aí, tem que falar assim. Se tu não entendeu, eu não quero saber. Eu quero saber que o Senhor trabalhou, que eu vi o agir de Deus na vida do irmão, que eu vi o quanto Deus é maravilhoso. Tem que ser assim, tem que dar lugar para Deus usar, tem que deixar Deus usar o vaso na Bracandaramana, tem que deixar Deus transformar vaso, tem que deixar Deus pegar vaso. Olha, Senhor da glória, meu Deus do céu, Jesus pega o vaso,
vaso. Senhor, pega o vaso, meu Deus da glória. Dá lugar para Deus te usar na Bracandaramanai. Pede para o Senhor te usar, Ele vai te usar na Bracandaramanai. Oh, Jesus da glória. Irmãos, tem tanto azeite, mas tanto azeite. Irmã, darás um pouco para mim? Não, irmã, eu não dou. Irmã, não seja mesquinha. Dê azeite, porque tu tem azeite. Olha, irmã, não é preciso apontar o dedo para você. Não é preciso dizer, é você. Não é, porque tu sabes que tu tem azeite, mulher de Deus. Tu é vaso na Bracandaramanai, escolhido na Bracantaísta, na Bracantarária. Tu é vaso na mão de Deus. Deixa Deus te usar. Deixa Deus pegar você de um jeito sobrenatural. Deixa você, quando você sentir o calor do Espírito Santo e de repente você sentir uma mão sobre você, não feche as suas pernas, não cruze os seus braços diante do Senhor. Abra sua mente e diga: eis-me aqui, Senhor. Eu quero, Papai da glória. Eu quero, Senhor, mais de Ti. Eu quero, Senhor, que Tu possa, Senhor, me usar. Sim, Senhor. Eu quero, Senhor da glória, sentir o Teu agir na minha vida. Não, Senhor, é pouco que eu tenho. Eu quero mais. Eu quero mais porque eu sei que Tu pode me dar. Eu sei, Senhor, se Tu não tivesse, eu não pediria. Me atentaria somente com isso. Mas eu sei que Tu tens para me dar. E os jovens, eles têm forças de sobra. Mas os jovens não querem usar. Muitas das vezes eu não quero usar minhas forças. Eu quero sentar, como diz, estacionar. Mas não podemos, porque se pararmos uma vez, queremos parar a segunda, a terceira, a quarta. E por isso, de tantos pararem, os hospitais estão cheios. Os viadutos de baixo estão cheios, porque o Senhor, Ele avisa quando Ele vai pegar o vaso no estreito. Aquele que conhece a palavra do Senhor, não olhe para trás. E se olhou, volte rápido, porque o Senhor, Ele pega. E quando Ele puxa um anzol, dói. Só aquele que passa pelo ai do Senhor que sente a dor. Tu achas que para chegares até aqui foi fácil? Não, não foi. É fácil sentar neste banco, mas eu não faço nada. Eu apenas venho para a igreja, me ajoelho, faço uma oração, Senhor, obrigada por hoje, pronto, e sentei. É fácil? Não, não é fácil. Antes de você sair da sua casa, o prato está postado. Quando você chega na porta da igreja, o prato está postado. Se tu não tiver visão, se tu não pedir para o Senhor sabedoria, você pisa em cima do prato, machuca o seu pé e vai ficar doendo. Portanto, peça ao Senhor sabedoria. Em vez de eu estar dormindo até tarde, ao invés de eu levantar, porque muitas das vezes o Senhor incomoda a mim e você em pequenas coisas. Madrugada, quero ir ao banheiro. Irmãos, é um modo do Senhor incomodar você. Porque se antes de dormir, o desejo no seu coração, Senhor, eu queria tanto falar contigo hoje, me desperta. Aí chega de madrugada, o Senhor vai lá e desperta você. Irmãos, você levanta, eu levanto, vou ao banheiro, volto para a cama, durmo. No outro dia, Senhor, tu não me despertou, eu queria tanto falar contigo, porque eu tinha algo para pedir para ti. Aí o Senhor, Ele relembra, eu a despertei, você está dormindo e não falou para mim. Não estarei presente aqui. É assim que o Senhor fala. Busca o Senhor. Está cansado? Busca Ele. Está fatigado? Busca Ele mesmo. Busca com vontade, busca com vigor, busca com desejo. Irmãos, quando eu e você queremos algo do mundo, quando queremos uma geladeira nova, nós movemos céus e terra. Se o seu nome está
debitado lá no SPC, para você pagar, para você conseguir comprar uma blusa nova na C&A, você trabalha semana por semana. Ajunta 10 centavos, cada 5 centavos você ajunta, com esforço. Aí você olha para aquele valor e fala assim, eu quero gastar. Não, mas eu quero geladeira nova. É um esforço, irmãos. E para o Senhor, o que eu e você fazemos? Nada. Porque nós não temos um minuto sequer para agradecer. E quando agradecemos, é de um jeito inevitável, é de um jeito inaceitável, que até mesmo euzinha, Nayara aqui, às vezes estou orando, olho de um jeito assim, nossa, Nayara, mas que oração é essa? Aí eu vou desperto, não, Senhor, tu queres assim, assim, assim. É assim, Senhor, que eu vou falar contigo, porque tu és o meu amigo. Tu não és um colega meu. Tu não é uma pessoa que eu pego na esquina, falo, é assim, 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 assim. Não, Jesus, ele está posto como amigo, como pai, como esposo, como esposa, como filho. E nós temos que tratar ele como se ele fosse o nosso filho. É assim que nós temos que tratar o pai. Tudo bem, eu sou filha dele, sou. Vocês são filhas do Senhor, são. Mas ele também necessita de carinho e atenção. Assim como uma criança recém-nascida necessita. Porque tu achas que se tu dares uma mulher na mão de uma criança bebê, ela vai conseguir comer? Não. Assim é o Senhor. Aleluia. Eu vou chegar no Senhor de qualquer maneira e vou dizer, olha, Senhor, é assim, assim, assim. Faça o Senhor o que o Senhor quiser. Não. Eu tenho que ir de um jeito carinhoso, meigo e atencioso, como se eu fosse tratar o meu pai, como se eu fosse tratar o meu filho quando está doente. Olha, filho, a mamãe vai te dar um remédio. Aí você diga para o Senhor, olha, papai, eu vou te dar uma adoração. Eu vou te entregar um louvor. O Senhor pode receber com carinho, com vontade de louvar a Deus. Irmãos do céu, não olhe para mim com cara de assustados, não, porque Jesus, ele é maravilhoso. O Senhor, ele é perfeito. Eu sou imperfeita. Mas o Senhor, ele é lindo. O Senhor, ele trabalha de formas inexplicáveis, de formas inevitáveis. Ele vem, bate a porta. Se eu e você estamos querendo deixar ele entrar, ele entra. Agora, se sua porta está fechada, nem como o Senhor da glória entrar. Não, ele não vai entrar. A sua porta está aberta? Olha para o seu irmão e pergunte, a sua porta está aberta? Aí eu pergunto para vocês, a porta de vocês estão abertas? Mas estão abertas e escancanhada mesmo, como essa porta na qual nós entramos. Está assim ou está apenas assim, com uma brecha aberta? Para Jesus entrar assim com força, se espremendo? Não, irmão, o Senhor tem que entrar com vontade, ele tem que entrar e se sentir à vontade, sentar-se, deitar-se do seu lado, para ele se sentir amado, para ele se sentir reconhecido. E nós não temos reconhecido a Deus. Nós não sabemos o que falar para o Senhor. Muitas das vezes nós não temos palavras porque não procuramos. Porque palavra aqui na Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, tem muitas palavras. Cada uma mais bela do que a outra. São simples palavras? Não. É a voz do Senhor. Porque se meu coração está magoado, está tribuloso, eu apenas faço isso, ó. O Senhor fala comigo. Na vida dos irmãos é assim também? Porque tem que ser assim. Mesmo se você está fraco, está meio desenquadrado, não está como o Senhor quer, se tu abre a Bíblia, o Senhor fala contigo. Porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor, ele nos ama, irmão. O Senhor, ele cuida de cada um aqui neste lugar. O Senhor, ele cuida de mim, de você, como se nós fôssemos uma rosa, precisando ser regada. É assim que ele vem todos os dias, nos regando. Mas eu e você não temos paciência para esperar crescer. Temos que pegar e sair andando com um vaso, com o regador em cima da gente. Eu quero ir desse jeito mesmo. Não é assim da tua maneira, não é da minha maneira, é da maneira do Senhor. É como ele quer. A tua vida não é tua, é de Jesus Cristo.